Boa tarde, tá? Hoje eu queria trazer um pouquinho de reflexões aqui para vocês sobre a arte de cuidar de quem cuida. Como que a gente aprende a cuidar com quem cuida, tá? Eu sou médica de profissão, sou especialista em clínica médica, trabalhei com cuidados paliativos e hoje quando me perguntam qual que é a minha área de especialização, eu digo seres humanos, tá? Porque eu acho que eu sou uma pessoa que sou absolutamente apaixonada por medicina. Eu acho maravilhoso tudo aquilo que a gente conseguiu construir e conquistar, principalmente nos últimos anos, né? Hoje a gente vive num mundo muito melhor do que era antigamente, apesar dos pessimistas sempre dizerem que não, né? A gente tem no mundo hoje uma expectativa de vida que a gente nunca teve. Nunca ninguém viveu tanto no mundo igual se vive hoje. E nunca a gente teve uma conquista tão grande como em diminuir, por exemplo, 50% da mortalidade infantil nos últimos 20 anos. As crianças morrem menos e as pessoas vivem mais. E isso tudo aconteceu porque a gente teve muito foco na ciência. A gente desenvolveu muitas coisas, muitos novos tratamentos, vacinas, antibióticos, procedimentos, novas formas de diagnóstico, onde a gente conseguiu fornecer algumas ferramentas para que os nossos pacientes pudessem lutar contra algumas doenças. E esse foco a gente sempre teve em buscar, dentro da ciência, alguns números e alguns dados que nos mostrassem como os tratamentos eram eficientes e seguros. O que a gente buscou nas últimas décadas foi sempre tentar trazer formas, eu digo até armas, para a gente lutar contra uma doença, né, que fosse segura e que fosse eficiente. E esse foi o nosso foco nos últimos anos. Mas parece que a gente perdeu um pouquinho do foco do que era importante também. Parece que a gente perdeu um pouquinho do foco no paciente. Ele saiu de foco. A gente começou a procurar tantas armas para eles lutarem, mas a gente não perguntou para eles se as armas estavam boas ou se aquela luta era deles, né? E a gente começou a ver que agora, onde a gente tem inúmeras formas de tratamento, só saber se é seguro ou eficaz não é o suficiente. A gente precisa começar a pensar numa forma um pouco diferente de oferecer essas ferramentas, partindo do princípio da empatia. Partindo do princípio que eu preciso me colocar no lugar da pessoa que vai usar aquela ferramenta que eu estou desenvolvendo, da forma como eu estou dizendo para ela usar, para ver se para ela aquilo faz sentido e começar a entender um pouco a perspectiva de um outro lado. Não do lado do que eu quero que vocês façam, mas como vocês gostariam de fazer se pudessem escolher. E isso é um grande marco para a gente, porque é difícil para nós médicos e profissionais tomarmos decisões baseadas em emoções. A gente gosta muito mais da razão, a gente gosta dos números da ciência. Mas agora, mais do que nunca, a gente consegue entender que a ciência não nos dá certeza. Ela nos dá probabilidades. E as probabilidades vêm com variáveis. Vêm com chances de dar certo ou dar errado. E que a gente precisa perguntar para o paciente se ele quer fazer aquele tratamento. Ou como ele quer fazer o tratamento. Não adianta eu desenvolver um tratamento se você não vai fazer. Porque é difícil de tomar, porque é difícil de entender, porque é difícil de aplicar. Então, a gente tem uma nova fase, onde a gente chama de medicina centrada no paciente, né? Onde a gente precisa começar a entender como é que a gente facilita a vida desse paciente, como é que a gente consegue envolver as pessoas num processo, como é que eu consigo trabalhar numa equipe não só multidisciplinar, onde meu paciente vai, né, fica zanzando, quem aqui não fica zanzando de um lado para o outro, né? Fala com o fisioterapeuta, daí fala com o médico, daí fala outra coisa, e cada um vai falando uma coisa diferente. É um trabalho interdisciplinar, onde a gente se conversa para conversar com o paciente, né? Os serviços de saúde evoluíram muito, e isso é uma conquista muito grande.
Mas eles evoluíram do princípio da porta para dentro. Quando você entra no hospital, não é a gente que serve o paciente, é o paciente que serve a gente, né? A gente não tem nem direito de tomar banho na hora que quer, não é assim? A gente precisa mudar um pouquinho disso, mas para mudar isso, a gente precisa mudar um pouquinho da cadeia inteira. E se a gente quer entender realmente a medicina centrada na pessoa, tentar entender como é que eu faço para fornecer as melhores ferramentas a partir da visão de quem usa e não de quem prescreve, eu preciso ver algumas coisas um pouco diferentes. Não adianta eu fazer de conta que medicina centrada no paciente ou medicina centrada na pessoa é aquela foto de comercial de margarina. Só que em vez de ser, né, o casal tomando café da manhã, tem uma paciente na cama com um labrador do lado abanando o rabo, né? Tudo lindo e maravilhoso, porque a gente sabe que é assim. Então, se a gente se propõe a dizer que a gente está fazendo uma medicina centrada no paciente, ou naquelas pessoas que se propõem a cuidar, a gente precisa entender também o que é ficar doente. Porque ficar doente não é fácil. Não é só o medo da doença, não é o medo da dor, não é o medo da morte, nem do tratamento. Quando a gente está em frente a uma doença, o que acontece é que, primeiro, a gente tem medo do futuro. A gente não sabe mais o que vai acontecer com a nossa vida. A gente não consegue mais pensar como é que vai ser, a minha vida vai ser normal. O normal já é diferente para mim. E isso dá muito medo. Então, o futuro me assusta. E não só o futuro me assusta, mas o meu passado me larga. Porque, às vezes, eu não vou mais conseguir ser aquela pessoa que eu era antes, que eu me identificava. Porque tudo vai ser diferente. E quanto mais medo a gente tem, mais insegurança a gente tem, mais a gente trava. Menos a gente consegue enxergar que as mudanças que vão vir para o bem e vão vir para o mal. Mas nesse momento, as mudanças que eu enxergo são muito mais as negativas do que as positivas, né? A gente tem as mudanças negativas estão bem aos olhos, né? E a gente não consegue enxergar as mudanças positivas que vão vir ao longo do caminho. E quando a gente está nessa situação, o que a gente faz? A gente vai procurar ajuda, certo? E muitas vezes a ajuda que a gente recebe é a ajuda de que nós, profissionais, que tivemos habilitados a entender do ponto de vista da ciência, podemos te dar. Onde são milhares de recomendações super importantes que vão fazer com que talvez o sofrimento ou a doença diminuam. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque quando a única forma que a gente tem de liberar o nosso medo para poder exercer a nossa capacidade de cuidar de alguém ou de cuidar de nós mesmos é sobre o conhecimento. Só que não é um conhecimento que eu preciso sair por aí estudando em todos os livros. É um conhecimento que eu preciso saber o que vai acontecer com aquela doença. O que pode acontecer? O que não pode acontecer? O que é normal? E quando não está normal, o que eu preciso fazer? Aonde eu busco essa informação? Quem é que pode me ajudar? Esses recursos diminuem muito o nosso medo. E quando a gente diminui o medo, a gente tem capacidade de tomar decisões e fazer as nossas ações em relação aos nossos familiares ou os nossos pacientes de uma forma muito mais íntegra, certo? Quando a gente entra na ideia de que a gente precisa disseminar esse conhecimento, a gente libera não só o medo de vocês, mas nós, como profissionais de saúde, passamos a aceitar que, na verdade, a vulnerabilidade de ser humano é a vulnerabilidade de não estar sempre certo, de alguma coisa não ser controlável. Quando a gente briga com a nossa própria vulnerabilidade, quando a gente acha que a gente não pode dividir
que está pensando assim, poxa vida, eu não estou dando conta desse negócio aqui, porque a gente sente culpa de pensar dessa forma, quando a gente se sente um monstro porque acontece isso, o que você está? Você está negando a sua própria vulnerabilidade. E isso te torna muito mais vulnerável, porque você não tem de onde tirar forças. Quando a gente absorve um pouco mais do conhecimento, e quando a gente consegue entender que essa parte do conhecimento a gente não consegue fazer sozinho, que nós, profissionais, precisamos entender o que é estar doente, para fornecer as melhores informações para os pacientes no momento que eles precisam, não no momento que eu quero dar. Quando eu tenho toda a cadeia, quem pensa no medicamento, quem pensa na parte nutricional, quem pensa em como é que eu desenvolvo um medicamento, seja indústria, seja o hospital, seja quem for nesse processo. Nós precisamos entender, nós profissionais, que são vocês quem nos ensinam a cuidar das pessoas. E que se a gente entender a necessidade de vocês, a gente consegue desenvolver produtos e serviços melhores para vocês. Porque não adianta eu desenvolver um medicamento que vocês não querem usar, certo? Quando a gente consegue ter essa capacidade e essa plenitude de buscar as informações, de tentar entender o nosso processo, de reconhecer que tem momentos que a gente consegue, que a gente não consegue, a gente tem a capacidade, aí sim, de cuidar. Enquanto a gente não tem isso, a única coisa que a gente faz é seguir aquelas recomendações médicas que foram dadas, mas a gente não consegue se conectar nem com a gente mesmo e nem com o paciente. Dar banho num paciente é dar medo. Dá medo para quem cuida, porque tem medo de fazer alguma coisa que pode dar errado, né? E dá medo para quem recebe, porque também não confia. E aí, um ritual que poderia ser um ritual de absoluta conexão entre duas pessoas que estão ali num ato de cuidar, se torna um pesadelo.